E fala também do Corinthians, que recuou num negócio que poderia lhe garantir até 57 milhões de reais, dinheiro super importante até para o pagamento do Transferban. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto sobre a primeira providência de Osmar Stabile como presidente efetivo do Corinthians. Bora falar também sobre o real valor da dívida do Corinthians com o Santos Laguna e o famoso Transferban. As cifras são bem superiores aos 33 milhões de reais. Últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é curiosa. O título do Mundial Sub-20 conquistado pelo Flamengo no sábado, partida contra o Barcelona, rendeu mais audiência na Globo do Rio do que a partida entre Vasco e Corinthians, Campeonato Brasileiro no domingo. Bora aos números. No sábado, 19 pontos de média e 38% das televisões ligadas na Globo. No domingo, outros 19 pontos de média, mas com 34% de participação das televisões. Confesso que eu não esperava. O que você pensa sobre esses números? Bora falar também sobre Vitória, que demitiu Fábio Carille depois da derrota por 8-0 do Vitória para o Flamengo na noite dessa segunda-feira no Maracanã. Essa foi a maior derrota de um time no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Nunca havia sido registrado tal placar. Hora de falar sobre o Corinthians com informação importante. O presidente Osmar Stabile, eleito nessa segunda-feira, está recuando nas tratativas com a LFU, a Liga Forte União. Há bastante tempo, o Corinthians havia procurado essa empresa para tentar o adiantamento de 57 milhões de reais. Dinheiro fundamental para a quitação do Transferban e também para o pagamento de dívidas já vencidas com gente do elenco, incluindo Memphis Depay. O Corinthians recorreria a esse empréstimo na LFU, garantindo 27 milhões de adiantamento da receita variável do brasileiro e outros 30 milhões em empréstimo com juros de CDI mais 3%. Só que, para emprestar e antecipar esses 57 milhões, a LFU exigiu que o Corinthians prorrogasse o contrato atual, que vence em 2029 para 2030. O Stabile pensou, repensou, conversou até com gente do Flamengo, que está de olho na venda dos direitos de transmissão apenas entre Flamengo e Corinthians, e o acordo não foi feito. O Corinthians não deve recorrer a esse dinheiro, embora precise urgentemente de grana. A gente chegou a contar para vocês que a dívida com o Santos Laguna pelo Transferban de Félix Torres é de 41 milhões de reais e o time mexicano está absolutamente intransigente, só aceita fechar acordo para retirada do Transferban em caso de pagamento à vista. Só para completar em relação ao timão, Memphis Depay treinou normalmente nessa terça-feira e está confirmado na viagem para Curitiba, palco do confronto entre Corinthians e Atlético Paranaense nessa quartas de final da Copa do Brasil. Não se sabe se o Memphis começa como titular, até porque há preocupação com o gramado sintético para alguém que volta de lesão, mas alguns minutos em campo certamente ele ganhará. Já Héctor Hernández, o atacante espanhol afastado do elenco, deu uma entrevista ao jornal Marca para falar exatamente sobre seu afastamento, abre aspas, não houve justificativa nenhuma, mas no momento certo darei explicações de tudo o que aconteceu. Hora de falar sobre o Corinthians. Osmar Stabile, já na condição de presidente eleito, depois de votação nessa segunda-feira, fez uma revelação preocupante. Ele revelou que a dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna hoje é de 41 milhões de reais. Nos últimos dias, eu e toda a imprensa que cobre o Corinthians vínhamos trabalhando com o número de 33 milhões de reais. O grande problema é que esse valor não tinha juros de toda a dívida por conta desse período de não pagamento, ou seja, hoje o Timão deve 41 milhões de reais ao clube mexicano pela compra do Félix Torres. E o pior vem agora, o Timão já fez 3 propostas diferentes para a quitação dessa grana com pagamentos de 30%, 50% e depois 70% do valor à vista, e o Santos Laguna segue irredutível, exigindo toda a quantia numa única parcela. Vai ficar pior. Se o Corinthians ainda tem 41 milhões de reais a pagar pelo Félix Torres, vale contar que ele vai ser comprado por 51 milhões de reais. Isso porque o Corinthians já havia feito, ainda na era Augusto Melo, pagamento de 10 milhões de reais à vista. Mais um enorme presente de grego do presidente que sofreu impeachment. Só para contar que o Stabile foi eleito presidente nessa segunda-feira com votação expressiva. 76% dos votos contra apenas 75% dos votos para o Stabile, 19% dos votos para o Cittadini e só 5% dos votos para André Castro.
candidato que havia prometido aportar 5 bilhões e meio de reais teve apenas 14 votos entre membros do Conselho Deliberativo. A saideira sobre o Timão, Corinthians chateado com a mudança na data do jogo contra o Atlético Paranaense, partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Inicialmente, o jogo aconteceria no dia 11 de setembro, uma quinta-feira. Ele foi antecipado para quarta-feira, 21h30, menos tempo para a recuperação do Hugo Souza, que vai estar à disposição da seleção brasileira na terça-feira, na altitude de El Alto, na Bolívia, a 4.100 metros do nível do mar. Bora falar agora sobre o Corinthians e a primeira providência do novo presidente alvinegro nessa segunda-feira. Osmar Stabile foi reeleito. Foi eleito, para ser mais preciso, né? E ele vai cumprir o mandato tampão, que seria de Augusto Melo, ou seja, fica na cadeira do quinto andar, lá no Parque São Jorge, até dezembro do ano que vem. Votação expressiva, cerca de 75% dos votos. O Stabile já estava mais ou menos 2 meses como um presidente interino, enquanto o Augusto Melo aguardava pelo processo de impeachment. O Stabile deixou bem claro que sua primeira providência como presidente do Corinthians vai ser a mudança dos name rights do estádio. Dá uma olhada na frase do presidente. Tem 3 empresas interessadas e acredito que deva chegar mais uma. Estamos trabalhando para trazer um valor muito maior do que o atual. Esse valor atual é baixo. 15 milhões de reais, num acordo de 300 milhões por 20 anos. O Stabile completa. Foi bom lá atrás, mas passou. Não quero deixar promessas, mas deve acontecer. Se tiver mais outras empresas, acontecerá com um envelope fechado. É uma forma de dar tranquilidade para quem participa do processo. Quem der mais, leva. Desde que atenda os requisitos do Corinthians. A ideia do Corinthians é, a partir de setembro, criar essa concorrência. Por que setembro? Porque até agosto a multa rescisória, a multa para quebra do contrato com a Impera Pharma é de 180 milhões de reais. A partir de setembro essa multa cai para 70 milhões. Os interessados já sabem da necessidade desse pagamento e se comprometeram a fazer a quitação para assumirem os name rights do estádio alvinegro. Se o Timão hoje fatura 15 milhões de reais por ano com os name rights, a expectativa é de que esse valor pelo menos ultrapasse 30 milhões de reais por temporada. Há quem garanta dentro do Corinthians que é possível chegar a até 50 milhões de reais pelos name rights. O que você pensa do tema? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Ótimo assunto essa história do Transferban, e é sobre o Transferban que a gente traz por aqui o Cristiano Dresch, que é presidente do Cuiabá, o cara super importante dentro do mercado do futebol. Deixa eu colocar o Cristiano por aqui, para a gente conversar com ele. Peraí. Aqui, ó. Aqui vai ficar melhor. Cristiano, boa noite, você me escuta? Boa noite, Nicola, estou te ouvindo bem. Peraí, eu só vou precisar mexer no alto-falante aqui, porque o áudio, por culpa minha, peraí, alto-falante, USB, tenta agora, deixa eu ver se eu te escuto aí. Eu estou te ouvindo bem. Peraí, eu acho que o pessoal vai te escutar, eu aqui não vou, mas então eu vou mexer aqui. Vamos ver agora. Fala aí, Cristiano, deixa eu ver se eu consigo te escutar. Oi, Nicola, eu estou te ouvindo. Agora sim, boa. Cristiano, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo bem, graças a Deus, estamos aí na luta de sempre do futebol, né, Nicola? O futebol é todo dia, é um leão para matar. Boa. Cristiano, eu quis te escutar hoje, porque na semana passada eu estava falando um pouquinho sobre a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, né? Que, para quem não conhece, ela funciona como o ponto de partida para discussões, debates e questões envolvendo os clubes de futebol no Brasil. E eu até fiz uma comparação, queria que você emitisse sua opinião. No ano passado, o Corinthians comprou o Ranieri do Cuiabá e o Félix Torres do Santos Laguna. O Félix Torres, e não pagou nenhum, né? Não pagou nem o Cuiabá, nem o Santos Laguna. Acontece que o Cuiabá teve de recorrer à Câmara Nacional de Resolução e Disputas, e a Câmara Nacional de Resolução e Disputas deu 6 anos para o Corinthians fazer o pagamento dessa dívida sem qualquer juros. Enquanto a FIFA determinou um transferban para o Corinthians está proibido de registrar atletas e ainda atribuiu juros de 5% em dólar, né? Então, o que eram 33 milhões de reais se transformaram em 41 milhões, enquanto o Corinthians não efetuar esse pagamento, ele está proibido de inscrever atletas. Eu queria saber como é que você vê essa questão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, se o Corinthians te procurou para fazer algum acordo, ou se eles vão pagar de acordo com a CNRD, como é que você vê toda essa questão? Boa noite. Boa noite, Nicola, boa noite. Eu vi você falando isso, né? Eu assisto o seu programa, eu acho que foi uma comparação perfeita. O Corinthians está proibido de registrar atletas, né, devido a essa dívida com Félix Torres. Foi uma contratação mais ou menos na mesma época que o Cuiabá vendeu o Ranieri ao Corinthians, né? Eu sou um crítico já antigo da CNRD,
né? Eu venho reclamando das decisões que a CNRD toma, né? São decisões muitas das vezes políticas, são decisões que não têm o mesmo peso, né? Eu já ouvi alegações da CNRD, por exemplo, de falar assim, como é que nós vamos aplicar o transfer ban num clube como o Corinthians, né? Mas o Cuiabá, por exemplo, ele pode ficar sem dinheiro, né? O Cuiabá pode ser um financiador de um calote, né? Eu não tô passando só por esse problema com o Corinthians, né? Que já foi decretado o plano de pagamento coletivo, que vai ser pago em 6 anos, né? São 24 parcelas trimestrais. A gente já teve o problema para receber a primeira parcela, né? E provavelmente vamos ter problema para receber a próxima também, que vence em outubro. Mas se você olhar o caso da FIFA, né, do Félix Torres, e que o Corinthians vai levar outros transfer ban que eu venho acompanhando, é muito mais eficiente. É muito provável que daqui a alguns dias o Corinthians arrume esses 41 milhões de reais, pague 100% da dívida e a vida que segue, né? E no caso do Cuiabá, um clube muito menor do que o Corinthians, que precisa bastante desse dinheiro, nós estamos tendo que financiar o calote que o Corinthians está dando aí no mercado. O Cristiano, a CNRD poderia aplicar um transfer ban em clube brasileiro? Ela tem essa autonomia? Sim, sim, a punição final caso o Corinthians atrase novamente a parcela que vai vencer agora em outubro, a CNRD já disse que vai aplicar o transfer ban, né? Mas ela não, né? Eu acho que a CNRD ela cria leis que não existem, né? Ela flexibiliza para um, dificulta para outro, né? A gente poderia ter um negócio muito mais simples, né? Como a FIFA faz, né? Eu vejo muitas conversas sobre fair play financeiro, a gente já tem regras aqui dentro do Brasil. O problema é que as regras não são cumpridas, né? A CNRD é um órgão ligado à CBF e que não toma decisões imparciais, né? São decisões que em alguns momentos elas são mais benéficas para uns e piores para outros. O Cristiano, tem uma discussão bem grande sobre fair play financeiro. Os clubes têm se reunido e alguns deles asseguram que a partir do ano que vem o fair play financeiro vai funcionar no Brasil. A pergunta que eu deixo para você, é a CNRD que vai fiscalizar? Em caso de não cumprimento, é esse órgão que funciona tão mal que aplicaria punições? Eu acredito que sim, né, Nicola? Acho que não tem necessidade da gente criar mais um órgão, né? Eu acho que a CNRD ela precisa começar a agir de uma forma mais imparcial. Não, eu tenho visto entrevistas de outros presidentes também. O Marcelo Paz falou sobre a CNRD nas reuniões lá durante na CBF, né? Eu acho que tem que parar a pressão política atrapalha também o trabalho da CNRD. Não é só a culpa deles, eles sofrem muitas pressões. A gente tem que parar com isso. A gente tem que, ou a gente quer mudar realmente, ou a gente vai continuar do jeito que está. E o jeito que está, a gente está mais do que provado que não funciona. Boa. Cristiano, para fechar, queria que você falasse primeiro sobre outros clubes que ainda devem para você. Você falou que não é só o Corinthians. Quem mais está devendo? Quais são os valores? Nós temos uma situação do Atlético Mineiro. São situações emblemáticas, né, Nicola? Porque são clubes que estão devendo, não pagam e estão contratando. Né? A gente tem o exemplo do Atlético Mineiro, que agora no final desse mês a CNRD vai dar a sentença. Já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente entrou com a ação. Né? A gente tem um exemplo do Grêmio. Né? O Atlético Mineiro nos deve em torno de 5 milhões de reais. Nós temos um exemplo mais bizarro de todos para mim, que é o Grêmio, né? Que deve para o Cuiabá 700 mil reais referente à venda do PP para o Vitória, né? O volante PP. Eles já receberam esse dinheiro em março, eles já propuseram para nós pagar em 20 vezes, nós não aceitamos, obviamente. Fizeram uma outra proposta de pagamento em 12 vezes, também foi negada, e o Grêmio está contratando. Né? E eu vejo a CNRD aceitar receber um pedaço de papel do Grêmio, propondo um pagamento em 20 vezes e vendo que o time e o que o clube está contratando no mercado. Para mim isso é ridículo, né? Uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Né, nós temos e o caso do Santos, né? O Santos já tem um plano coletivo na CNRD, né? É um valor de 16 milhões, um valor muito alto, né? E provavelmente essa nossa dívida com o Santos, em algum momento, ela deve ser introduzida dentro desse plano coletivo de pagamento também, né? São valores altos. Nós temos outros clubes também que a gente está em júdice ali na CNRD, que provavelmente vão virar novas dívidas, né? Mas eu não vou citar aqui ainda. 4 clubes grandes, hein? Só uma última curiosidade, Cristiano. Você falou que o Atlético deve ser condenado nesse mês agora de agosto ainda, que a gente já está no dia 26. Você acha que para essa semana sai a punição?
É a previsão que a CNR. Não é a punição, Nicola, é a sentença, né? Tá. Eles vão julgar o caso, entre aspas, né? Mas não Ela tem vai como ser. não ser condenado, né, Cristiano? Não, vai ser condenado a pagar com certeza. Eu quero saber qual vai ser, né, a benesse, né, que o Atlético Mineiro vai receber da CNRD, que continua gastando pra caramba, né, e não paga um clube que tá na Série B do Brasileiro aí, que é o Cuiabá. A dívida é de 5 milhões pela compra do Daverson. Isso se refere a uma, duas, três, quantas parcelas? Se refere a todas as parcelas, né, que eles pagaram só a entrada, que estava condicionada à liberação do atleta no bid, e depois não pagaram mais nada, né? É todo o saldo que eles nos devem. Rapaz, tá aí, né? Cristiano Dresch, em live exclusiva com o Nicola, fez uma atualizações aí importantes sobre a CRND, sobre algumas dívidas que alguns times estão devendo, que é o caso do Corinthians, o caso do Atlético Mineiro, enfim, deixou bem esclarecido alguns pontos aí, né? Excelente entrevista do Nicola, muito eficiente nas perguntas, né? Trouxe revelações ali e muitos esclarecimentos aqui para que muitos que não conseguem entender ainda sobre a questão da CRND passem a entender melhor ainda e sobre a dívidas dos clubes, né, rapaziada? Incrível essa entrevista aí, meus parabéns aí, maravilhosa essa entrevista. Deixe no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, fui!